O jogo contra o Corinthians deixou um legado importante dentro de campo para o Inter. E olha, eu tenho uma curiosidade para comentar contigo. Mas depois da vinheta, vem comigo! E aí, meu povo, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. O assunto é Inter e Corinthians dentro de campo, que importa para a questão técnica, para a questão do futebol e não toda aquela situação lamentável que aconteceu fora dele, que também merece atenção. E tem vídeo sobre isso no canal falando sobre a questão do racismo, da injúria racial, da acusação do Edenilson contra o Rafael Ramos. Mas nesse vídeo o assunto é dentro de campo e eu vou te contar um legado que Inter e Corinthians deixa para o Colorado. Tudo isso depois que você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho de notificações para não perder nada e compartilhar este vídeo loucamente. Vamos lá então, Inter e Corinthians empate em 2-2 e olha que coisa curiosa. Durante toda a formação do elenco para 2022, você deve ter ouvido que o Inter precisava de jogadores para ponta. Cadê os pontas? O Inter necessita de pontas. O Alexandre Medina não consegue montar o seu estilo de jogo porque não tem pontas. O Inter foi lá e trouxe o David querendo que ele jogasse pela ponta. Trouxe o Wanderson, trouxe o Carlos de Pena, trouxe o Pedro Henrique para satisfazer esse anseio de ter jogadores pela ponta. E um dos melhores rendimentos do Inter na temporada veio sem ninguém pela ponta. Porque o Inter contra o Corinthians montou um sistema que, para ficar mais fácil de explicar, eu vou te colocar como um 4-4-2 em losango. Pode ser um 4-1-3-2, mas eu não diria que é assim, porque os meias, os lados, que é o Depena e o Edenilson, eles não estiveram alinhados com o Alan Patrick. Foi bem um losango mesmo. O Edenilson na primeira função, ou melhor, o Dourado na primeira função, o Edenilson pela direita, o Depena pela esquerda e o Alan Patrick na frente com dois atacantes móveis, o Wanderson e o David. Nenhum extrema, ninguém pela ponta. Os lados abertos para os laterais, com o Wanderson fazendo um movimento que ele gosta muito, que é o de sair da ponta e pelo meio, se é aquele atacante que joga um pouco mais pelo lado, que tem a mobilidade de sair do lado para dentro, de dentro para o lado, ele faz isso muito bem, mas ele foi um atacante, não um extrema, que precisava cobrir o lateral adversário e marcar até o fim. O Inter montou o seu sistema de meio campo, reforçando o centro e apostando na criação de um homem atrás dos dois atacantes. E este modelo de jogo funcionou muito bem, principalmente no primeiro tempo. O Inter fez um primeiro tempo muito bom e isso é exatamente o caminho que o jogo contra o Corinthians mostra para o Internacional. Eu acho que não seria prudente neste momento o Mano Menezes mudar o modelo, a formação tática utilizada no último jogo. Até porque é necessário que cada jogador tenha bem claro na sua cabeça o que precisa fazer para conseguir o Inter atingir o rendimento ideal. Nesse ponto de vista, como o Alan Patrick não pode jogar Sul-Americana porque não está inscrito, seria o Maurício mais cotado a aparecer ali no meio de campo. Não mudaria nada, ele seria o cara que fica atrás dos atacantes abastecendo o Wanderson e o David. Até mesmo o David, que não vem tendo ou não teve ainda o rendimento esperado que justificasse o investimento alto que o Inter fez nele, teve um rendimento um pouco melhor nesta formação. O Inter sofreu seus gols em falhas específicas, lances em que a defesa não foi bem, mas conseguiu marcar 2 gols e esteve próximo da vitória contra um adversário muito forte que é o Corinthians. Na Sul-Americana, o Independiente Medellín está atrás do Inter. Eu te explico qual é a situação da classificação. O Inter e o Guairenha estão empatados em primeiro no grupo. E para o Inter ultrapassar os paraguaios, ele precisa fazer mais do que eles nos 2 jogos que restam. É o Independiente Medellín agora e depois o 9 de outubro. O Inter precisa, se fizer as 2 vitórias e o Guairenha também ganhar as 2, precisa fazer uma margem de saldo maior do que o adversário. Hoje o Guairenha é o primeiro colocado apenas porque fez mais gols do que o Inter, porque o saldo dos dois é exatamente o mesmo. Então, para ficar bem claro, para o Inter passar na Sul-Americana, ele precisa só fazer mais que o Guairenha nos 2 últimos jogos. Não tem confronto direto, o Inter pega os 2 outros adversários da chave, mas precisa superar esse rival na questão dos critérios ou mesmo dos pontos. Eu acho totalmente possível, porque o Inter é melhor do que os 2 adversários, está crescendo,
tá rendendo mais e tá melhorando. O legado, essa questão do posicionamento, pode muito bem ser utilizada para os jogos seguintes, sendo mantida, não a utilização de pontas, não o retrocesso por 4-1-4-1, nada disso. Com apenas adaptações de modelo, adaptações de característica, o Inter muito bem posicionado e crescendo bastante com o Mano Menezes. Quero salientar principalmente que o Inter marcou um gol, o primeiro, numa saída desde a defesa, fazendo balanço para um lado, balanço para o outro, construindo aos poucos desde trás, que era uma coisa muito necessária ou muito pedida desde o início do ano e que não acontecia. Com o Alexander Medina não aconteceu. O Inter fez uma construção desde o início e acabou concluindo com sucesso a sua jogada. Precisa ficar claro, precisa ser dito que o Inter tem feito coisas que ele ainda não fez em 2022 e que dá sinais claros de que pode evoluir ainda mais até o restante da temporada. O caminho está aí, resta trilhar ele com passos firmes para atingir os objetivos do ano e quem sabe sonhar com alguma coisa boa até o fim de 2022. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!